Olá a todos, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre o tetragrama, os nomes de Deus no Antigo Testamento. Eu estou usando aqui o livro do Dr. Edson de Faria Francisco, Tetragrama Theonomina, os nomes de Deus na Bíblia hebraica. E um deles agora nós vamos falar sobre El. Na Bíblia hebraica, a nominação sacra El é um dos títulos mais comuns para designar uma entidade divina, aparecendo em muitas passagens. A primeira ocorrência, mas sem nenhum outro epíteto divino acompanhado, é achada em Êxodo, na narrativa sobre a pronunciação dos 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai. No Antigo Testamento interlinear, o item lexical El é sempre transcrito como El, em todos os segmentos. Nas obras lexicográficas dedicadas ao hebraico bíblico, a nominação divina é definida basicamente como Deus, ou Deus com letra minúscula, ou deusa, divindade. El é um título de Yahweh. O plural de tal teônimo é Elim, deuses, divindades. Então, o epíteto divino em realce com componente de vários nomes masculinos de origem hebraica, como Ezequiel, Samuel, Joel, Daniel, Rafael, Miguel. Veja que tem El, Ezequiel, Joel, Daniel, Rafael, Miguel. E tais nomes são chamados de teofóricos, possuem o nome sacro El, como elemento no início ou no final, como os nomes a seguir. Por exemplo, nós temos a palavra Elanã. El é clemente, Elanã, tá? Nós temos Eliada, El conheceu. Nós temos Eliahu, né? O meu El é Yahweh. Nós temos Eliasap, ele acrescentou, o El acrescentou, Deus acrescentou. Nós temos Eliassá, Deus é meu auxílio. Né? E nós temos alguns também compostos, como o pronome El no final do nome. Nós temos Gabriel, o varão El, né? Nós temos Daniel, El é o meu juiz. Nós temos Joel, Yahweh é El, né? Nós temos Ezequiel, Deus é minha fortaleza, ou Deus é a fortaleza. Né? Se Deus se mostra forte. Nós temos Michael, quem é como Deus, né? Nós temos Rafael, é o cura, ou Deus cura, né? Nós temos Shemuel, Deus é quem escuta, Deus ouve, né? Deus é meu ouvido. Então, além dos nomes próprios masculinos, o elemento El aparece igualmente em vários topônimos, como os exemplos também de Betel, casa de Deus, né? Nós temos Israel, Deus semeia, né? Nós temos Jezreel, nós temos Peniel, Deus é a face. Enfim, nós temos várias composições com o topônimo El. Além de tais nominações que são registradas na Bíblia hebraica, alguns nomes teofóricos de origem assíria e babilônica também possuem o elemento Ilu, Deus, que é o cognato do vocábulo El, e Basilu, a um Deus, né? E Basil, Ani, a Elim, e Libani, El é o meu criador, e Lumeilu, o meu El. Existem também determinados nomes teofóricos de origem arameia, também com o elemento El, Kemuel, Betuel, do acádico Batilu, Tabel, né? Tabilu, Eliel, do assírio Ilu, Iti, Iá, né? Deus está conosco, entre outros nomes aí. E nos idiomas semíticos como acádico, Ilu, o assírio, Ilu, o babilônico, Ilu também, o garídico Il, do árabe Ilá, e entre outros, o termo lexicográfico El é também a designação mais comum para designar alguma divindade cultuada pelos povos do Antigo Oriente Médio. A tradição israelita conservou o significado básico de tal unidade lexical semântica como El, como se constata
nos teônimos que são encontrados nos textos bíblicos hebraicos, como El Elohei Israel, El, o Deus de Israel, El Olam, El é o Eterno, El Elyon, El Excelso, El Roi, El, o que me vê, El Shaddai, né, o Todo-Poderoso, e além dos nomes teofóricos com o elemento El. De acordo com alguns hebraístas, o nome poderia derivar de alguma raiz verbal, como Ul, como significado de ter força, ser forte. Todavia, entre os estudiosos, não há ainda nenhuma conclusão a respeito de tal hipótese que seja irrefutável. A entidade divina El era o chefe do panteão de Ugarit e Canaã, e pai da entidade divina Baal. Esse nome sacro é registrado em muitas passagens da antiga literatura ugarítica, datada de cerca de 14 antes da era cristã, que foi descoberta a partir de 1929. Era chamada também de Ibl Shnan, o pai dos anos. A entidade El era o rei da Assembleia Divina, sendo mais excelso dentre os entes divinos do panteão ugarítico e cananeu. Além de ser o pai dos deuses e dos homens e criador de todas as criaturas, o referido ser divino era considerado velho, sábio, santo, amável, prudente, generoso, misericordioso, moderado, paciente, tolerante, amigo, pai e tendo sentimentos. A sua habitação era localizada na nascente de 2 rios entre os leitos das 2 profundezas, e tinha a deusa Aserá como a sua consorte. A concepção primitiva sobre El era de que o mesmo era a entidade divina verdadeira e suprema, e os outros entes divinos eram apenas seus filhos. Nas narrativas relacionadas com os patriarcas em Gênesis, no capítulo 12 ao número 50, o teônimo El aparece sempre como componente de uma determinada quantidade de epítetos divinos, como por exemplo El Olam, El Elyon, El Roi, El Shaddai, que normalmente pode ser uma relação com algum local ou algum santuário. Entretanto, é difícil estabelecer qual é a relação precisa que havia entre o ente querido dos patriarcas e a divindade El. Existem 2 hipóteses básicas. Primeiro, os patriarcas trouxeram da Mesopotâmia e da Transjordânia o culto ao ente querido deles e, após o estabelecimento em Canaã, tiveram contato com os cultos locais, em santuários como Maré, Berseba e Siquém. Em tais locais, já estava estabelecido o culto ao ser divino, El. Ambas as tradições, a do ser divino, dos patriarcas e do El, teriam sido fundidas gradativamente. A entidade divina dos patriarcas teria apropriado das tradições que eram associadas com El. A deidade dos patriarcas teria sido um ser especial de culto a El, isto é, o Deus dos patriarcas e El seriam semânticos, ou seja, idênticos. Então estamos dando a entender aqui que o El, que era um ser de uma divindade, junto com os patriarcas do Deus Todo-Poderoso, fizeram essa junção por identificar que o nome, não a criatura e nem a entidade fossem iguais, ok? Posteriormente, entre os israelitas, El teria sido identificado como Yahweh, ou tetragrama, dentro de um processo gradativo de fusão entre a religião de ambos os entes divinos. Nessa continuidade, a antiga entidade divina teria sido concebida como uma revelação ancestral do ente divino de Israel. Paulatinamente, muitas das características que eram primeiramente atribuídas a El, posteriormente passaram a ser imputadas a Yahweh. Quando trechos de Gênesis foram redigidos, os leitores teriam compreendido que El era o equivalente a Yahweh. Todavia, isso não exclui de tais textos bíblicos possam se conservar resquícios da veneração a El. Em Gênesis, os patriarcas, presta bem atenção, em Gênesis os patriarcas são mostrados venerando El em diferentes manifestações,
e por meio de distintos epítetos divinos, na época do exílio e pós-exílio, o deutero Isaías, ou seja, o escrito depois do livro de Isaías, reivindificou o título de El apenas para Yahweh, excluindo os demais seres divinos. E a nominação El passou a ser usada de maneira natural para se referir-se a Yahweh. Nas versões clássicas da Bíblia, o teônimo El, Deus, passou a ser identificado sempre como o ente divino de Israel. Como exemplo, em Êxodo 25 e Deuteronômio 5:9, o epíteto divino é traduzido na Septuaginta como Theos, Deus. Ou no latim da Vulgata, Deus ou Deus com letra minúscula, como El, que é o aramaico, Deus ou Deus com letra minúscula. No Targo de Onkelos, ele é traduzido como Elá, no aramaico Deus ou Deus com letra minúscula. No Targum Hierossolomitano, no primeiro volume, e em várias versões da Bíblia portuguesa, a tradução padrão do epíteto divino é Deus. Nas anotações maçoréticas dos códices medievais da Bíblia hebraica, são encontrados determinados nomes bíblicos grafados com as letras Aleph e Lamed, aglutinados formando os caracteres El, tal como Yehezekiel, tá? Como Daniel. Por fim, no relato enunciado de Balaão, o epíteto divino El aparece 4 vezes, junto com teônimos Elion e Shaddai. Ok? Nós temos aqui El Elihei Israel. A denominação sagrada El Elihei Israel, né? Deus, ele é sobre Israel, ou ele é Israel, aparece uma única vez na Bíblia hebraica, na narrativa em que Jacó, retornando de Padã Arã, chegou a Siquém, tá? Chegou a Siquém e ergueu um altar à entidade divina El Elohei Israel, o Deus que está em Israel, ou ele é o Deus de Israel. De acordo com os eruditos, o epíteto divino em realce é relacionado com o antigo santuário de Siquém, onde havia o culto a El Elohei Israel, e tendo tradições pertinentes a Jacó como registradas no texto bíblico hebraico. O teônimo é traduzido ou interpretado de uma seguinte maneira pelas antigas versões da Bíblia: Hotheos Israel, o Deus de Israel, na Septuaginta; Fortíssimos Deus Israel, Fortíssimo Deus de Israel, na Vulgata. No aramaico, nós temos El Elá de Israel, o Deus de Israel. No Targo de Onkelos e Hierossolomitano 1, também usa essa mesma expressão. Em diversas edições da Bíblia em português, tal denominação sacra é traduzida como Deus ou o Deus de Israel, e El como Deus de Israel, e a nómina sacra traduzida para o português como El Elohei Israel, o Deus de Israel. Ok? El Olam, isso aí vai ficar para uma próxima aula, ou o Deus que é o Deus eterno, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se tiver alguma dúvida, por gentileza, coloque aqui no chat, que eu terei um imenso prazer em respondê-la. Próxima aula, então, El Olam, o Deus eterno. Será que ele é eterno mesmo? Fique então aí ligadinho que você vai saber se ele é eterno ou não. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe.